Boa noite, bom dia, boa tarde e boas-vindas ao Rádio Ágora 002, episódio do dia 19 de setembro de 2025. Meu nome é Lucas Longo e somos estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense. Hoje falaremos sobre a campanha Setembro Amarelo e os riscos da IA, a incrível campanha para cadastramento de doadores de medula óssea que aconteceu aqui no AP, em Niterói, e ainda sobre a PEC da bandidagem, aprovada pelo Congresso. Além do nosso bônus, você sabe o que é extensão popular? Então comecemos com o nosso primeiro assunto. Setembro Amarelo, o uso de IA para terapia traz riscos e preocupa especialistas. Matéria do Brasil de Fato. No contexto do Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio, se observa que cresce o uso de IA generativa como recurso para suporte emocional, orientação e até substituto de terapia. Especialistas alertam que a IA não substitui o acompanhamento humano qualificado, podendo dar respostas simplistas ou inadequadas em momentos de vulnerabilidade. Ainda, psicólogos reforçam que o processo terapêutico exige tempo, vínculo e compreensão contextual, o que não pode ser reproduzido por máquinas, além ainda do Conselho Federal de Psicologia, que cobra a regulação e uso responsável, sempre sob supervisão profissional. Interessante comentar ainda que o SUS dispõe de serviços estruturados dentro da atenção básica, o CAPS até mesmo, até emergências que precisam ser fortalecidos para garantir acesso adequado, sem dependência de ferramentas tecnológicas não reguladas. E aí, cabe a reflexão, principalmente sobre as razões materiais por trás da epidemia de adoecimento psíquico, que, sob a ótica da determinação social do processo saúde-doença, percebe-se intimamente ligada à sobrecarga que a gente tem hoje em dia pela superexploração e ainda a culpabilização individual das pessoas por um problema que, na realidade, é um coletivo. Por isso, a gente precisa entender que, apesar do tempo escasso e, enfim, das condições muitas vezes desfavoráveis, a busca por um suporte é de fato fundamental ir sim, de fato, compreendendo a terapia enquanto parte desse processo, mas para além dela, a valorização da saúde mental também passa por um processo político de diminuir a superexploração do nosso povo e de nós mesmos, seja em qualquer ambiente dentro dessa lógica atual de produtividade extrema perpetuada pelas redes sociais e que às vezes vão encontrar na IA um mecanismo supérfluo e ineficaz para tentar superar essas incongruências. Prosseguimos com a campanha de doação de medula óssea no UAP, que bateu o recorde estadual em 2025, matéria nossa aqui do Ágora. Entre os dias 17 e 18 de setembro, o Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF, recebeu uma belíssima campanha para cadastramento de novos doadores de medula óssea, com uma articulação pelo Diretório Acadêmico Barros Terra, do curso de Medicina, juntamente às ONGs Medula Mais e Da Vida Samaritanos, com o laboratório HLA da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Em apenas 2 dias, 328 novos doadores foram cadastrados no REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, possibilitando que pessoas em qualquer parte do mundo sejam beneficiadas, algo fundamental, já que a probabilidade de compatibilidade é de 1 em 1 milhão. E aí vale refletir sobre o importante papel dos estudantes nessa mobilização, a quem a gente dedica essa calorosa homenagem. Por fim, a PEC da blindagem, apresentada e aprovada pela Câmara dos Deputados, matéria do PCB via Instagram. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a chamada PEC da impunidade, que altera a Constituição de modo que os deputados passam a só poder ser processados criminalmente com autorização prévia do Congresso, em votação secreta e por maioria absoluta. Chega a ser risível ler essa notícia para vocês. A proposta também amplia o foro privilegiado para presidentes de partido com representação no parlamento, mesmo que esses também não estejam eleitos. E na prática, a medida transforma o Congresso em uma blindagem corporativa, permitindo que os parlamentares evitem investigações sobre os crimes graves que eles possam vir a cometer, como corrupção, desvio de recursos ou envolvimento até com o crime organizado. Além disso, esse voto secreto é visto como um agravante porque ele oculta dos eleitores quem apoia essa impunidade. Então a crítica central é que essa PEC legaliza a impunidade, rompe com a igualdade diante da lei de todos os cidadãos e transforma o parlamento num escudo para práticas criminosas. Até porque essa lei já existiu de forma semelhante no final do século passado e 250 processos foram brecados contra deputados em apenas 3 anos. Não dá para normalizar um processo no qual o Congresso se blinda e o povo segue pagando pato, com várias pautas fundamentais, como o fim da escala 6x1,
travadas por esse Congresso inimigo do povo. E agora o nosso bônus. O que é extensão universitária e por que ela deve ser popular? Há muitas formas de conceituar a extensão no contexto universitário, mas especialmente importante entender que ela é prevista já pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, alguns pareceres de 2018, que tem algumas conceituações mais recentes, que ela se trata da perspectiva de que deve ser comum a todas as instituições de ensino superior, com práticas que sejam voltadas a ir além dos muros da própria universidade, da própria instituição. E por mais que essa conceituação normativa recente seja a mais próxima do que está vigente, a gente tem já de décadas, pelo menos, a contextualização de extensão no meio da universidade. Ela é considerada, desde pelo menos a reforma universitária, parte do tripé que sustenta essas instituições. E esse tripé, por sua vez, é formado pelas práticas de ensino, as graduações e pós-graduações, práticas de pesquisa, como iniciações científicas e avanço do conhecimento técnico em cada área, além dessa extensão a qual nos referimos, com projetos que possam de fato impactar de forma mais imediata e direta na vida da população que teoricamente não está abraçada pela universidade, no seu corpo de alunos ou de professores ou técnicos. Nesse contexto das políticas voltadas para a extensão universitária, a gente tem a Política Nacional de Extensão Universitária, que data de 2012, e o Plano Nacional de Extensão, de 1999, que são também importantes normativas nesse sentido. Mas para as extensões existirem, elas basicamente têm que ter 5 características. Elas devem ter interação dialógica, ou seja, o diálogo entre a sociedade e a instituição, de uma forma horizontal, sem essa verticalidade de que a universidade detém o conhecimento e as pessoas de fora da universidade têm que recebê-lo. Não, valorizando os diferentes saberes e culturas. Além disso, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, com reconhecimento de que é impossível dissociar essa extensão das práticas de ensino e de pesquisa, esse tripé universitário deve ser respeitado e deve impactar tanto na formação dos estudantes como numa transformação social. E entre esses conceitos e interpretações do assunto, nós defendemos a perspectiva de extensão popular. Esse último que faz menção não apenas a uma iniciativa que atinge a população e dialogue com ela, sendo ampla e buscando transformar uma realidade, mas que também se paute no reconhecimento das determinações sociais que geram a origem dos problemas que fazem com que essa extensão seja necessária. Desse modo, a gente pode contribuir para a formação dos estudantes e também dos indivíduos, mas para além do processo da extensão em si, também na subjetividade, das outras camadas dessa tal transformação social que jamais poderiam ser efetivadas com uma única ação, mas que requerem a organização de toda uma população para criar, de verdade, uma outra realidade, uma outra forma de se relacionar política e socialmente, que é possível. E esse conceito tão relevante é o que a gente espera que se propague e que possa um dia pautar todas as extensões na nossa universidade. Então, acho que a gente quer agradecer ao final desse episódio mais uma vez a você que nos ouve, a toda a nossa equipe e, de modo especial agora, para poder contextualizar também, ao projeto de extensionista Boa Noite, Bom Dia, a quem eu homenageio em especial todos os episódios com a nossa saudação, que ao invés de ser bom dia, boa tarde, boa noite, é boa noite, bom dia e boa tarde. Então a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu!